Você é feliz porque você é mulher? Porque Deus te fez mulher. Deus te fez de um modo maravilhosíssimo. O salmista reconhece isso no Salmo 139, 14. Ele diz: Senhor, eu te louvo, porque o Senhor me fez de um modo maravilhosíssimo. E a minha alma o sabe muito bem. Deus foi um grande artista quando criou aquele homem e aquela mulher no Éden. E é raro mulheres que não gostam de flores, mas até existem algumas, né? Mas é raro. Mas geralmente gosta de alguma, tem admiração por alguma, né? E enquanto a pastora Flávia estava orando aqui, Deus me mostrou uma mão com um regador. E várias pessoas sendo regadas aqui nessa tarde. Várias mulheres já foram curadas aqui nessa tarde. Você crê nisso? Uma mão com um grande regador, regando aqui cada uma de nós. Eu não sei como é que você entrou aqui. Talvez você entrou sedenta, talvez você entrou até bem. Se você entrou bem, você vai sair melhor. E se você não entrou tão bem, você vai sair muito bem daqui. Porque você está no melhor lugar. E nós marcamos o encontro, né? Nós marcamos o nosso lugar secreto hoje, né? Hoje você está no seu lugar secreto com o seu papai, sabe? Ele gosta que a gente tenha um lugar secreto com ele. Ele nos criou para que nós tivéssemos intimidade com ele. É muito importante quando a gente entende isso, porque tem pessoas que ainda não entenderam porque Deus os criou. Nós somos criados, Efésios 1:3 diz que antes da fundação do mundo, nós já estávamos na mente de Deus. E que antes da fundação do mundo, Deus já havia nos abençoado com toda sorte de bênçãos. No mundo espiritual, emocional, físico e material. E aí você vai lá no versículo 2, diz que o Senhor nos criou para o louvor da sua glória. Quando Deus criou aquele casal no ambiente do Éden, sabe? Deus declarou uma palavra profética para aquele casal. Deus preparou um jardim. Deus preparou um ambiente. O Éden era uma porta de entrada para o céu. O Éden era um ambiente que Deus criou para aquele casal, para que ele tivesse acesso diariamente àquele casal. Para criar um vínculo, intimidade com aquele casal. Então, é muito importante, porque você também precisa ter o teu Éden. O ambiente do Éden em nós é o nosso ser, é o nosso coração. Mas cuidado, até no ambiente do Éden, que era um ambiente de paz, de harmonia, de homeostase, de alto equilíbrio, havia um inimigo. O inimigo estava ali, a serpente, né? O inimigo se transfigurou numa serpente e atingiu o coração daquele casal. É por isso que a Bíblia diz no livro de Provérbios, no capítulo 4, a partir do versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, teu pequeno Éden, porque dele vai proceder as saídas da tua vida. E aí continua falando, cuidado com os teus olhos, cuidado com a direção da tua vida. Porque o Éden hoje é o nosso coração, é o nosso ser. Então a gente tem que cuidar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 2. Deus é um Deus de excelência, é um Deus de ordem, de organização. Diz que a terra estava um caos. Ela era sem forma e vazia. E aí Deus organizou o caos. E aí Deus fez os luminares, fez os animais, fez separação entre dia e noite, luz e trevas. E ele olhou o universo lindo. Mas ele queria colocar na terra alguém que o representasse. Porque Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Trindade se resume em Deus. E ele queria alguém que o representasse na terra. E aí ele teve uma ideia. E ele criou o homem. E quando ele criou o homem, se você ver lá no livro de Gênesis, né? Ele olhou o homem solitário, sozinho. E ele falou, não é bom que o homem esteja só.
Porque Deus é um Deus de relacionamento. A Trindade tem relacionamento. E aí Deus falou, não é bom que ele esteja só. Eu vou fazer para ele um Ezer, uma forte auxiliadora. Alguém que vai estar ao lado dele. E juntos, eles vão ser meus representantes na terra. Eles vão implantar o meu reino na terra. E para que o reino de Deus fosse implantado na terra, ele precisava de um homem e de uma mulher. E aqui no versículo 2, no capítulo 2, no versículo 15, diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Né? E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, o que aconteceria? Certamente morrerás. Aqui eu não vou conjecturar, porque aqui está falando que foi para o homem, né? A mulher não estava lá. Então ele colocou o homem para ser o guardião daquele jardim, para cuidar. E aí, quando você vê lá no capítulo 3, né? A mulher estava no jardim, vendo as árvores, olhando. E aí, está aqui no versículo 2, 3. Vou começar do 1, que diz assim: Ora, a serpente era mais astuta de todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Aí o versículo 4. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, o primeiro aviso que eu quero te dizer: o mundo é um grande jardim. E a serpente continua, Satanás lá se transfigurou em serpente. E nesse grande jardim que é o mundo, Satanás continua se transfigurando de várias maneiras. E nós não somos diferentes de Eva. Eu não vou conjecturar o que Eva estava fazendo, porque onde Adão estava, não sei. Eu sei que eles podiam comer de todos os frutos que havia naquele ambiente do Éden, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, o inimigo sabia do poder da mulher, do poder de influência que Eva tinha. Porque ele ouviu a declaração quando Deus criou a mulher, ele deu um sono profundo em Adão. E diz que quando Adão acordou, ele ficou encantado. E ele fez uma poesia: Essa mulher agora é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, será chamada varoa. Ele ficou apaixonado. Houve uma atração muito forte entre aquele casal. E aí Satanás ouviu. E ele falou: Já sei quem vai ser a isca. Já sei por onde eu vou começar. Eu vou começar por aquela que tem um poder de atrair, de influenciar, de mudar histórias, de mudar estações. Mas ele não sabia que a mulher era a arma secreta de Deus nessa terra. Diz para sua amiga aí: Você é a arma secreta de Deus nessa terra.
Satanás pensou que nos enganando ia acabar com a história. Mas Deus vê lá na frente. Deus já tinha visto o nosso futuro e preparado o nosso futuro. Ele já tinha a carta da manga. E Satanás pensou, não, eu vou na mulher. Porque ela tem um poder de influência. O homem eu não vou convencer, mas ela... E ele não sabia. Ah, mulheres, se nós entendêssemos que nós somos a arma secreta de Deus nessa terra. E aí lá em Gênesis 3,15, a mulher comeu do fruto, foi convencida pelos 5 sentidos. Nós até gravamos um videozinho do Instagram, né, falando dos 5 sentidos. Ela foi atraída pela visão. Vamos falar os 5 visão. Ela viu. Audição. Cuidado com o poder da comunicação. Nós não somos diferentes de Eva. A mulher cai muitas vezes por causa de uma boa cantada. O homem é atraído pela visão, a mulher é atraída pela audição. Então, cuidado com a sua audição. Cuidado com esse sentido. Porque esse sentido também convenceu Eva. Certamente vocês não irão morrer. E vocês serão como Deus. Entrou em Eva, caramba, como, vou ter o poder também como Deus, de onipotência, de onisciência. Foi levada. Quem não quer ser poderosa? Quem não quer ter conhecimento? Fazer a diferença? Então foi levada pelos 5 sentidos: visão, audição, olfato, tato e paladar. Viu a fruta, com certeza foi atraída pelo cheiro, pela beleza, e chega lá, a serpente convence com a comunicação. E aí ela comeu. E ao comer o fruto, até aí a Bíblia não entra em detalhe, mas aí ela convenceu Adão a comer. E quando eles comeram do fruto, seus sentidos foram abertos. Acabou naquele momento que eles comeram do fruto. O mal entrou. Eu estou contando essa história aqui, que a gente precisa conhecer o nosso princípio, para nós sabermos quem nós somos. Você tem que conhecer a sua história familiar, até para você se pautar na sua trajetória. Então a gente tem que entender o nosso princípio, para saber quem nós somos. Nós não somos diferentes daquele casal. Porque às vezes a gente vê gente culpando Eva, não é verdade? Não. Será que eu faria diferente? Será que você faria? Hoje às vezes a gente não faz. Não é? Repete um pouco. Então, quando aquele casal comeu, os olhos foram abertos. Porque a árvore era a árvore do conhecimento, da ciência, do bem e do mal. Até então, guarde isso aqui. Aquele casal vivia num ambiente de harmonia, de paz. Não ia morrer, não ia adoecer, não ia envelhecer. Já pensou que coisa linda? Mas depois que comeram do fruto, o mal entrou. Porque a palavra foi dada: vocês irão morrer. Era um morrer físico, emocional e espiritual, que Deus estava falando. E aí quando eles comeram do fruto, Deus foi procurar Adão, a autoridade daquele jardim, o guardião. E falou: Adão, Adão, onde você está? Ah, eu estava nu e eu me escondi. Espera aí, você nunca se escondeu de mim? Eu sempre chamei e você vinha. Se condenou, não se condenou? Eles nunca se esconderam, me escondi. Porque quando eles comeram do fruto, houve uma mudança interna e externa naquele casal. O interior ficou desorganizado e o externo também. Então, a partir do momento que o mal entrou, onde havia pensamentos, sentimentos de simplicidade entre aquele casal, entrou o orgulho no lugar da simplicidade. Por quê? Porque aquele casal era simples, não precisava se vestir, não precisava de roupa, andavam nus. Eu até brinco
que eles curtiam tanto na simplicidade que estava pelado, precisava de roupa para se cobrir. Havia uma pureza erótica. Entrou no lugar da pureza que havia entre aquele casal, uma pureza erótica, sabe? Entrou a perversão sexual, a lascívia. E a gente vê o resultado dessas perversões hoje aqui. O que está acontecendo. E no lugar da bondade entrou a maldade. Então não poderiam mais habitar naquele ambiente. E aí Deus os expulsou do Éden. E houve sentença, né? Vocês já sabem. E uma sentença muito forte contra a mulher. Está em Gênesis 3,15. Você pode anotar aí. E porém inimizade entre ti e a mulher. Então Satanás, antes de qualquer coisa, ele primeiro é inimigo da mulher. Ele nos odeia. Porque ele sabe que a mulher é a arma secreta de Deus nessa terra. E ele sabe, ele já sabia de antemão que ele tem uma onisciência limitada. Porque, por mais que a ciência esteja avançada, ainda se precisa de um útero de uma mulher para que bebês venham a essa terra. E é por isso a gente entende a perseguição contra a mulher. Há um ódio inconsciente contra a mulher. No inconsciente de muitos homens, que não são libertos, que não são restaurados, que não são salvos por Jesus. Porque é esse ódio aqui que está. E porém inimizade entre ti e a mulher e a sua semente, a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, a partir daquele momento que Satanás ouviu essa sentença, falou: epa, quer dizer que vai ter restauração para esse casal? Quer dizer que, então, eles vão poder implantar o reino aqui na terra? Mas eu já fui expulso do céu porque não reinei no céu. Então, quem reina na terra sou eu. Eles não vão reinar nessa terra. Lê do engano, porque Deus falou, da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. E eles vão reinar nessa terra. E eu vou reinar com eles. Você matou a charada porque ele nos odeia. E odeia o ser humano. Ele sabe que os dias dele estão contados. Por isso que a partir daquele momento a mulher sempre foi perseguida. E quem veio? O segundo Adão veio de uma mulher, de uma menina que se colocou à disposição. Maria, você vê lá no Evangelho de Lucas, ela diz: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Olha que coisa linda o papel da mulher geracional. Ah, se nós tivéssemos a noção do nosso papel de mulher para influenciar gerações, nós iríamos ter mais cuidado com a nossa vida espiritual, com a nossa vida emocional, com a nossa vida profissional, com o nosso casamento, com a criação dos nossos filhos. Houve uma sentença: de ti, mulher, é de você, vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. E em ti, mulher, serão benditas todas, não são algumas, todas as famílias da terra. E Satanás falou que se depender de mim, eu vou fazer o que eu puder. O primeiro Adão estava num ambiente de paz, de harmonia. A presença de Deus era constante ali falando com ele. E ele não venceu nesse primeiro jardim. Mas Deus cumpre promessa. Quem aqui tem promessa? Seja fiel, que Deus vai cumprir todas, não são algumas, todas as promessas. Falou, o primeiro Adão perdeu, mas vem um segundo Adão. Vem um segundo Adão, que no jardim também vai vencer. E vai esmagar a cabeça da serpente. Quem é o segundo Adão? Jesus. E lá no jardim do Getsemane, foi num jardim de novo. Deus ama jardim, hein?
Eu vou a Israel e o lugar que eu mais amo é o Jardim do Getsemane. Ah, como eu choro e oro ali. Porque ali Jesus venceu Satanás. Ele não venceu na cruz, ele venceu ali no Getsemane, quando ele estava sendo esmagado. Ele estava vivenciando tudo ali no Getsemane, porque ele suou gotas de sangue. E ele chegou num limite que ele era divino, mas tinha o seu lado humano. E ele falou: Pai, agora eu entrego a ti o meu espírito. E ali, a cabeça de Satanás foi esmagada. Por causa do segundo Adão, Jesus Cristo. E ele deixou uma promessa. Agora eu quero ir lá para o Novo Testamento, no Evangelho de João. Porque eu não sei como é que foi a sua trajetória de vida. Como já foi muito bem falado e orado aqui. Eu não sei o que aconteceu. Porque todos nós temos as nossas dificuldades por causa do pecado. O pecado nos desorganizou, como eu disse. Desorganizou nosso corpo físico. Desorganizou o nosso espírito, nos afastou de Deus. Desorganizou as nossas emoções, porque quando nós fomos expulsos do Éden, entrou no nosso inconsciente, guarda isso, um sentimento de rejeição, de abandono, sabe? De humilhação, de frustração. Está no nosso inconsciente. A gente traz lá do Éden. Porque nós fomos expulsos. Deus ficou chateado. Agora, tanto que ele deu a punição. Porque quem cria estabelece a ordem. Ele criou o homem e falou: olha, vocês não vão comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele estabeleceu uma ordem. E aquele casal quebrou uma ordem e foi avisado: se quebrar, vocês irão morrer. É muito interessante que quando a gente compra algum aparelho, você já viu que quem faz o aparelho, ele coloca o manual, não coloca? E eu sou dona de fazer isso. A gente apressa de não querer ler o manual, né? O que a gente faz? Já vai lá pro final. Eu comprei uma máquina de lavar e secadora. Aí era tanta coisa, detalhe. Eu falei, não. Aí eu fui lá pro final. Aí quando eu fui usar a máquina, eu fiquei em dúvida de algumas coisas. Aí eu lembrei, tem que voltar para o manual, porque senão vai escangalhar. Quando chega alguém na sua casa que vai usar a máquina, você não tem que ensinar a mexer na máquina. Foi o que Deus fez, Deus nos fez. Ele é o Criador, ele criou e deixou o manual, deixou uma ordem. Desobedeceu, tem punição. Se você usar um aparelho errado, vai quebrar, né? Então, quando a gente foi expulso, entrou essa desorganização interna e externa, passamos a morrer fisicamente. O nosso coração, houve um corte da presença de Deus, espiritualmente. E emocionalmente, nós adoecemos, entrou um medo. Emoções, sabe, ruins, medo, tristeza, vergonha, culpa e raiva. Ficamos desorganizados. E é tão verdadeiro isso, que quando aquele casal foi expulso do Éden, que Deus foi falar com Adão: Adão, por que você comeu? Entrou logo um espírito de acusação. A mulher que tu me deste. Olha a desorganização emocional. Ele não assumiu. E a mulher falou: não, foi a serpente que me enganou. Então entrou essas emoções que a gente tem que aprender a lidar. Então, a partir da expulsão do Éden, entrou no casal, entenda isso, um espírito de divisão. Deus trabalha com multiplicação. E o diabo trabalha com divisão. A partir daquele momento, entrou um espírito de acusação, de rebelião e de divisão naquele casal. Porque era isso que Satanás queria. Porque uma casa dividida, um casal dividido, não vai chegar a lugar nenhum, vai ter dificuldade. E o que ele queria fazer era isso. Dificuldade para que, através daquele casal, o reino de Cristo não fosse implantado nessa terra. Ele queria que prevalecesse o reino dele. Mas aí, vocês sabem a dificuldade que houve, mas até chegar lá em Maria,
porque foi se preparando o coração das pessoas para uma redenção. Vai chegar um redentor para a nossa nação, que vai redimir a nossa nação. E chegou em Maria. E aí vocês sabem que Jesus nasceu. E lá, né, ele obedeceu a todos os princípios que Deus designou para ele. Ele não desobedeceu nenhum princípio. Por isso, ele conquistou a nossa vitória. Então, o que a gente aprende também no Éden, que eu quero trazer aqui para você guardar aqui nessa tarde, noite. O pecado entrou na vida daquele casal porque eles quebraram um princípio, que é o princípio vital para a minha salvação e para a tua salvação, que é o princípio da obediência. Você pode obedecer ao Senhor 99%, mas se tem um princípio de desobediência, está em pecado. É duro o que eu estou falando, mas é a verdade. Hebreus 5:9 está escrito assim: Jesus veio a ser a causa de uma eterna salvação para aqueles que lhe obedecem. Se você é salvo, você obedece. Não é perfeição, mas você obedece os princípios da palavra de Deus. E nós até quebramos princípios, sim. Mas aí, como a gente obedece a palavra, o que a gente faz? A Bíblia diz, lá, 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Por isso que a nossa oração modelo é a oração do Pai Nosso. Pai, perdoa os meus pecados, as minhas falhas, assim como eu tenho perdoado a quem eu tenho ofendido. E Jesus ensinou esse princípio da obediência, quando ele diz: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Ele é o nosso modelo a ser seguido de obediência, né? Então obedeça a palavra, obedeça os protocolos da palavra de Deus. Se nós obedecermos os protocolos da palavra de Deus, nós não vamos ficar imunes de dificuldades, não. Nós vamos ter sim, mas nós vamos ser mais do que vencedores nessa terra, e nós vamos reinar com Cristo nessa terra. E como é que você me prova isso? O que está aqui no Evangelho de João, no capítulo 15, abre aí a sua Bíblia. O versículo 16 e 17. Esse capítulo 15 é maravilhoso. Fala sobre a videira. Porque se a gente estiver permanecendo na videira, né, que é Jesus, nós vamos usufruir da seiva dele. E nós vamos ter cura, nós vamos ter restauração, nós vamos ter prosperidade, nós vamos ter milagres na nossa vida. Nós não vamos ficar imunes de problema, não, porque Jesus não enganou ninguém. Quando ele diz no Evangelho de João, no capítulo 16, nesse mesmo capítulo, versículo 33, ele está dizendo: para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Porque o que aconteceu depois da queda? O que nós perdemos? Eu disse que no lugar da pureza entrou a perversão, no lugar da bondade a maldade, no lugar da simplicidade o orgulho. Isso tirou a paz do homem. O ser humano tem fome de paz. Vocês estão vendo como a gente está buscando paz aí? Os russos aí com os americanos, né? Você está vendo aí como é que a coisa está? O ser humano tem fome. O que nós perdemos, que nós passamos a ter fome? Houve um vazio na nossa alma. Então nós temos fome de Deus. É a primeira fome, porque só Deus nos equilibra e nos realiza 100%. Não é marido, ledo engano. Quem pensa, vou casar, meus problemas vão acabar. Não, você vai arrumar mais alguns também. Você vai dar uns trabalhinhos e vai receber uns também, tá? Porque depois da queda, somos todos anormais. Tem alguém aqui perfeitamente 100%? A hora que você tiver 100%, Deus te leva para o céu.
Todos nós temos as nossas esquisitices, as nossas neuroses por causa do pecado. Nós ficamos afastados. Então houve um vazio. Então nós temos fome de Deus. É a primeira fome. Nós temos fome de viver. Alguém aqui quer morrer? Eu não, eu quero ser arrebatada. Falo, Senhor, vamos ser, né? Nós não fomos feitos para morrer, tá vendo? Como está no nosso inconsciente. Nós não fomos feitos para morrer. Nós temos fome de Deus, fome de viver. Nós temos fome de liberdade. A pior coisa é a escravidão. A pior coisa é você ficar num lugar sem poder sair, né? Como está lá o presidente Bolsonaro, coitado. A pessoa adoece, porque nós somos seres de relacionamentos. Nós temos fome de paz. A pior coisa para um ser humano é viver num ambiente que é um inferno, que não tem paz. Por isso você que é mulher aqui, você que é casada, você que tem filho, teus filhos precisam de viver num ambiente de paz. É essencial para ele ser saudável, não perfeito. E você precisa de paz também. Nós precisamos de paz. Então, quais os tipos de fome que a gente tem? Primeiro, de Deus. Segundo, de viver. Terceiro, de liberdade. Quarto, de paz. Sabia? Nós temos fome. É muito importante quando a gente entende isso. Agora, só quem pode preencher tudo isso na nossa alma é Jesus Cristo. E Deus o enviou a essa terra para isso. E a Bíblia diz isso lá em Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as riquezas da sua glória, suprirá alguma necessidade? Quantas? Quantas? O meu Deus, segundo as riquezas da sua glória, suprirá todas as nossas necessidades em glória através de quem? Jesus Cristo. Vamos falar bem alto. Através de quem? De Jesus Cristo. Deixa Jesus reinar na tua vida. Deixa Jesus reinar na tua alma. Ele veio para reinar na nossa vida. Ele tem que ser o rei, o centro. E Satanás está querendo tirar ele do centro da tua vida. Você está colocando tantas coisas acima de Jesus. O meu Deus, segundo as riquezas da sua glória, suprirá todas as nossas necessidades em glória através de Jesus Cristo. Deixa Jesus reinar na tua vida. Deixa Jesus ser a prioridade, sabe? Tenha prazer de estar no jardim com Ele, de ter o teu lugar secreto. Ele quer ter intimidade com você. E Ele veio para isso, aqui no Evangelho de João, no capítulo 15, o versículo 16 e 17. Eu gosto dessa versão que eu vou falar, que diz assim: não foram vocês que me escolheram. Ó, como nós somos importantes, hein? Guarda uma coisa aqui nessa tarde, nessa noite. Você veio a esse mundo porque Deus quis. Para de reclamar e murmurar. Por que eu nasci naquela família? Por que eu sou fruto de um estupro? Por que eu sou fruto de uma gravidez indesejada? Por que me deram para a noção? Você veio a esse mundo porque Deus quis. Tem alguém aqui que escolheu a família que ia nascer? Não. Foi Deus que escolheu. E Deus te colocou nessa família para você ser o agente de mudança dessa família. Para você fazer a diferença nessa família. Então para de reclamar dessa família. Quanto mais você reclamar, treinamento você vai ter nela. Sabe? Não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi a cada uma de vocês. E eu tenho nomeado cada uma de vocês. Nomeação fala de autoridade. Nomeação fala de identidade. Quem é filha do papai do céu aqui? Se você é filha, você tem a identidade do teu pai. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos e filhas de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Você crê no nome de Jesus?
que Ele é o seu Senhor, que Ele é o seu Salvador, então você é filha do Papai do céu. Ele está regando você e cuidando. Você é uma flor no jardim dele. Sabe? Não foram vocês que me escolheram. Eu escolhi cada uma de vocês. E tenho nomeado cada uma de vocês. Dado autoridade e identidade. Para quê? Para alguma coisa. Você não veio esse mundo à toa, não. Para que vocês possam ir e dar muitos. Gente, não são poucos, não. São muitos frutos. Você está pensando que sua missão acabou? Seu propósito acabou? Não. Você veio a essa terra para produzir frutos. Muitos frutos. E olha que coisa interessante. E o vosso fruto vai permanecer. Não é fruto passageiro, é fruto geracional. Quem aqui tem filhos, tem netos, tem geração? O fruto não é só para você, não. O fruto é para você produzir e a sua geração também. Porque eu creio que enquanto Jesus não voltar, o reino de Cristo vai continuar fazendo diferença nessa terra. Nossos filhos, nossos netos, eu sou fruto geracional. De pessoas que frutificaram, que não desistiram, que não abriram mão. E você também não vai abrir mão. Você vai produzir muitos frutos. E o seu fruto vai permanecer. Sabe? E olha o versículo 17. Para poder frutificar. Para que o seu fruto deixe legado. E tudo quanto vocês pedirem ao Pai, Ele vai lhes conceder. Ainda é o 16. Mas o 17 fecha. É o segredo. Portanto, amem-se mutuamente. Nós estamos aqui por causa da semente do amor. Que Deus enviou, que Ele tinha de melhor. E nós temos que produzir esse fruto que é o amor. E sabe uma coisa que eu observo? Eu converso com muitas mulheres, atendo muitas mulheres. Converso com muitas pastoras, até amigas de outras denominações. E elas falam assim: Elisete, a gente tem que quebrar esse paradigma que muitas mulheres falam e vão passando essa fala. Ai, trabalhar com mulher é difícil. Ai, meu Deus, trabalhar tudo com... Vamos acabar com isso. Trabalhar com mulher é uma bênção. Conviver com mulher é uma bênção. Porque nós somos a arma secreta de Deus nessa terra. Olha, e onde tem mulheres de Deus, Satanás sabe que ele não tem legalidade para agir. Nós estamos aqui por causa de mulheres que se amaram. Por causa de mulheres que amaram o reino, que sacrificaram a sua vida. Vai lá, ver Joquebede, Miriam. Vai lá ver Débora. Lá no livro de Juízes. Uma mulher não se desesperou. Baraque, um grande general, estava desesperado. Mas tinha uma mulher que tinha raiz, que tinha um ambiente do Éden Pelastá, que eram as palmeiras de Débora. E ela estava lá falando com o papai. E o papai falou: manda chamar Baraque aí. Olha, e motiva Baraque, diz que vocês vão ganhar essa batalha. E ele estava tão inseguro que falou: eu só vou se você for. Olha o nosso papel de auxiliadora, de motivadora, né? De estar ao lado. Vamos, meu filho, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. O nosso povo não vai ser destruído. O Messias vem. E aí Baraque ficou animado. Eu vou. E aí você vê a fé ativada de Débora. Ativou a fé de Jael. Nem era judia, mas ela ouviu.
E ela acreditou. E aí você vê no cântico de Débora em Juízes 5, quando ela diz: levantei-me por mãe. Mulheres, levantem-se por mãe. Nós estamos precisando que as mulheres entendam esse segredo. Por isso Satanás joga pesado contra a mulher. E tenta colocar essa intriga, comparação, né? Ficar querendo criar uma intriga. Eu li uma frase da pastora Lisa Bevere. E eu achei interessante, guardei. E comento com algumas meninas e pastoras amigas minhas. Ela disse assim: o que mais Satanás odeia na vida das mulheres é a sua pureza. Ele sabe que onde tem mulheres de coração puro, ele não tem nenhuma legalidade para agir. Porque Satanás é impuro. Ele não gosta de pureza, de sinceridade. E ela fala: ah, se as mulheres entendessem que a pureza do coração delas e a unidade delas interfere em ações satânicas na sua família, na sua cidade, na sua nação. E a gente viu isso aqui com Débora. Levantem-se, mulheres. Até que eu me levantei por mães. E ela começou a falar: levantem-se por mães. Para que a gente possa lutar pelo nosso povo. Eu sei que nessa noite tem um exército de mulheres aqui. Com um coração puro. A Bíblia diz, Jesus nas bem-aventuranças em Mateus 5 fala: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, para finalizar, eu queria que você guardasse 3 coisas que nós perdemos no jardim. Além da pureza, da simplicidade, da bondade, o que Satanás queria era que a gente perdesse a presença de Deus. Ele sabia que a única maneira de afastar a presença de Deus daquele casal no jardim e tirá-los do jardim era fazendo eles pecarem. Eles desobedecerem a uma ordem divina. Porque a presença de Deus era constante às tardes ali para aquele casal e seria orientado para formar um reino na terra. Porque Deus, ao criar aquele casal, entenda isso. Eu aprendi isso com o pastor Miles Moore, porque ele entende de reino, né? E ele nos ensinou que o que Deus estava fazendo era trazendo uma colônia do céu para a terra. Uma colônia do reino de Deus para a terra. Então nós somos criados para reinar. E Satanás quer tirar teu reinado na terra. Porque 1 Pedro 2,9 diz que nós somos o quê? A geração eleita. O sacerdócio real. A nação santa. Povo adquirido por Deus. E diz que Ele nos resgatou do reino das trevas. E nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Nós estamos aqui implantando o reino de Cristo. Você é uma embaixadora de Cristo aqui nessa terra. Não é pouca coisa, é muita coisa. Considere-se muito especial. Então a primeira coisa que Satanás queria era que a presença de Deus fosse afastada daquele casal. E a única maneira para que a presença de Deus fosse afastada era cortar a conexão. Então o que eu quero enfatizar para você aqui, nas minhas últimas palavras, para a gente orar aqui: não deixe nada nem ninguém roubar a tua conexão com Deus. Não deixe nada, ninguém, nada nessa terra, nada roubar a tua conexão, a presença de Deus na sua vida. Porque o que Satanás quer é roubar a presença de Deus da nossa vida. Porque quando nós somos guiados, Romanos 8,6, pelo Espírito de Deus, pela presença de Deus, nós temos vida e paz. Vida saudável. Não perfeita, mas vida saudável. Não perca a conexão.
Ali Satanás conseguiu cortar a conexão, fazendo com que eles desobedecessem. E a conexão nossa com Deus, ela é feita através da comunicação. Então não é só você ter a conexão, você tem que falar com Ele, que Ele também quer falar contigo. Então a comunicação é vital. A comunicação dele pra gente aí está aqui, ó. É a palavra. Você lê a palavra? Você tem o teu jardim secreto para meditar na palavra. Porque é a palavra que vai nos sustentar. É a palavra que vai enraizar a nossa vida. Com a fé, com a oração, com o jejum, sabe, com a comunhão com os irmãos. Você precisa criar raiz. E aí, você tem que ler a palavra. Não é só estar aqui no culto ouvindo, não. Você tem que ter seu momento. Deus quer falar contigo, no tete a tete. Sabe? Não abra mão da palavra. Tem que ter essa comunicação. As cartas de Deus pra gente, está aqui. E eu só falo com Ele através da oração. Temos que falar, orar. E é tão linda a oração, porque as pessoas pensam assim, mas eu oro na igreja, eu tenho meu momento. Mas a Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 5,17. É para orar como? Sem? Você está dirigindo, você está ligado aqui, ó, orando na sua mente. Está cozinhando, está lá fazendo as coisas, está ligada com Deus. Né? E tem orações que eu vou dizer, que não é para você falar com a sua boca não, você fala aqui, ó, para Satanás não ouvir. Tem oração que eu faço só aqui. E tem oração que eu faço em língua estranha. Quem aqui é batizada com o Espírito Santo? Se não é, vamos clamar. Vamos ser, Senhor, eu quero ser batizada. Senhor, eu quero falar em outras línguas. Lá na tua casa, vai lá no quarto do teu filho, começa a orar, ora em língua. Você tem autoridade para ungir o quarto do teu filho. Está nas drogas, está fazendo coisa. Senhor, eu repreendo esses demônios aqui, Senhor. Eu sou a guardiã da minha casa. Satanás não vai ter autoridade aqui na minha casa não, em nome de Jesus. Senhor, o Senhor me deu filhos, e filhos são bênçãos, são herança, né? Comece a orar, comece a falar. Porque tem gente que fica dependendo, não, só vou orar se a irmã for lá. Não, você é a autoridade dentro da tua casa. Você e teu marido, se ele não é cristão, não tem problema, você vai orar. Você vai lá no leito, lá na sua cama. Está vivendo mal com o teu marido, está tendo problema. Senhor, unge teu leito. Senhor, o meu leito é um leito abençoado. Senhor, eu quero ser uma mulher realizada com o meu marido. Eu aprendi um segredo com a pastora Edmeia. A Edmeia, uma vez pregando lá na Penha, ela falou, irmã, olha, a Esther é uma menina boba, não teve ninguém para orientar ela, mas ela falando assim, brincando, eu acho que Esther fez uma oração. E a gente ficou querendo saber qual era a oração. Senhor, coloca um cheiro em mim que mulher nenhuma tenha. Eu vou lá com esse homem açoeiro, um homem cheio de mulher, mas Senhor, coloca um cheiro em mim que ele vai lembrar do meu cheiro e vai mandar me chamar. E lembrou, hein? Lembrou e mandou chamar Esther. Irmã, fale isso para Deus. Deus quer ver a nossa assim, Senhor, coloca um cheiro em mim que mulher nenhuma tenha. Ele trabalha lá num lugar cheio de mulher cheirosa. Senhor, mas que eu tenha algo que ninguém tem. Né? Tem que ter essa sabedoria. Que às vezes eu atendo irmã, meu Deus, que ora, jejua, vai para um monte, desce em monte. Aí eu pergunto assim, você está tendo relação sexual com seu marido? Não, irmã Elisete, estou zangada. Você não está usando a arma que Deus te deu. Porque a relação sexual é vital dentro do casamento e é importantíssima. Porque é através da relação sexual que a gente se torna uma só carne. A relação sexual, ela atinge 3 áreas da nossa vida. Espiritual primeiro, emocional e física. Deus não é masoquista, Deus fez o sexo para a gente desfrutar. Vai ler o livro de Cantares, que é um livro erótico que se refere ao amor. A Sulamita conhecia o corpo do Salomão todinho. Tomava banho com ele, passava óleo nele. E Salomão também. Mas é um tabu que o diabo colocou nessa área da sexualidade para deturpar. O sexo é altamente puro, é altamente prazeroso, mas dentro do casamento. E é saudável. Sexo, você vai ficar mais bonita, você emagrece, você fica bem-humorada.
Quando eu vejo uma mulher muito mal-humorada, eu já fico assim, peraí, pergunto logo, como é que tá, minha filha? Vocês estão fazendo amor? A gente não faz sexo, a gente faz amor, irmã. A gente faz amor. E olha que eu já tenho 45 anos de casada, né? Tô há 45 anos. E tem que o leito é algo para você ser criativa junto com o seu marido. Ah, tô sem ideia. Uma órgão sexual não é a genitália feminina nem a masculina. É aqui na cabeça. Você está indo para a cama com o seu marido, cheia de problemas. Não, minha filha, você vai tomar um banho com ele primeiro, relaxar. Passa um óleo nesse homem. Vai lá, relaxa. Eu estou falando algo aqui que é altamente santo. Você não precisa ir lá fora para aprender tantas coisas, não. Vai ler o livro de Cantares. Beije-me com os beijos da tua boca. A Sulamita era uma mulher que se preparava para a relação sexual. Porque diz que quando Salomão pegava na maçaneta da porta, ela já sabia que era ele que estava chegando. Olha a intimidade do casal. E essa área, Satanás atua tanto, porque Paulo falava muito bem sobre isso, quando ele fala em 1 Coríntios 7,14, que a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas o marido é que o tem. E o homem também não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas é a mulher que tem. E ele diz que a mulher santa santifica o marido. E o homem santo santifica a mulher. Como? Através da relação sexual. Então não adianta você fazer jejum, subir monte, fazer promessa e não está tendo relação sexual. Não está passando do teto a tua oração. É um sacrifício de tola. Sabia disso? Infelizmente tem muita gente que não entende, mas eu estou falando para te esclarecer, para você não ter mais desculpa. Por quê? Porque 1 Coríntios 6,18 diz que quem se junta com a prostituta se torna um com ela. Quando você tem uma relação sexual com seu marido, não é mais é uma unicidade. Há uma ligação de corpo, de alma e de espírito. Por isso Satanás faz com que muitos homens tenham muitas ligações emocionais com outras mulheres, ou mulheres também. E aí quando eu atendo os meus aconselhamentos, eu faço desligamento de alma. Há sangue. Há uma ligação espiritual, porque há sangue, vasos se estouram. Tanto no pênis como na vagina. E tem muito crente brincando nessa área que não entende. Por isso, meninos e meninas que estão aqui, se mantenha puro para o seu casamento. Se mantenha puro para o seu casamento. Cuidado com... é só uma transadinha, não tem... Vai ter problema. Vai ter problema. Vai ter que confessar, se arrepender e deixar. E pecado não confessado é pecado não perdoado. Então é muito sério o mundo espiritual nessa área. E as pessoas não entendem. Mas a minha ligação é só pela internet. Eu estou atendendo mulheres de 70 anos se relacionando pela internet. Olha como é que o negócio está sério, né? Olha como é que a distração. Eva foi por um momento de distração. Ela foi levada pela visão, o olfato, o tato. Hoje a internet está fazendo muita gente cair, até mulheres de 70 anos, sabe? Por causa da distração da internet. Mas é só uma relação pela internet. É uma ligação de alma. Está brincando, não brinca não. Essa área da sexualidade é linda e maravilhosa. E Deus fez. Tanto que o livro de Cantares é um livro muito considerado pelos judeus. É um livro que se refere ao amor. Ele pode ser levado como o amor da noiva de Cristo, da igreja por Cristo, mas é também em relação a um casal. Não deixe de ter relação sexual com seu marido. Eu atendo mulheres que estão dentro da igreja, estão tendo problemas emocionais, espirituais, e eu pergunto para ir fechando as legalidades, porque Satanás, Deus trabalha por princípios, Satanás trabalha por legalidades. E às vezes as pessoas abrem pequenas legalidades e não percebem que estão abrindo em coisas pequenas para Satanás agir.
E essa área da sexualidade é muito forte. Quem é casado aqui? Cuide do seu casamento. Temos que manter uma conexão com Deus. Uma comunicação diária. E uma constância. Ali no Éden foi quebrada a constância. Deus todas as tardes, Satanás falou, para eu interferir eu tenho que quebrar a conexão, a comunicação e a constância. Afastar. É por isso que a gente tem sede de Deus. O salmista diz, a minha alma tem sede de Deus. Não deixe nada nem ninguém interferir na sua comunicação, na sua conexão e na sua constância. Mantenha o seu jardim fechado. Bem cuidado, como foi muito bem cantado aqui. E regado por Jesus. E mantenha o jardim do seu casamento também. Vamos ficar de pé. Seu casamento também é um jardim. Sua casa é um jardim. Nós como mulheres somos guardiãs da nossa casa. Não deixe nada nem ninguém. Eu sei que eu atendo muitas mulheres feridas com os maridos, porque passam por infidelidade. E é fácil? Não é. Claro que não, a gente sabe. Mas eu creio no poder da cura. Eu creio no poder do perdão. Porque se você não perdoar, se você não conseguir perdoar, e ficar alimentando mágoa e ressentimento, isso vai ser uma legalidade para Satanás interferir no teu jardim. E não vai interferir só em você. Eu digo isso com muita tristeza. Vai interferir em você e na sua geração. Nós somos seres de relacionamentos e de transferências. E nós transferimos legados espirituais, emocionais, físicos. Aqui tem uma médica. A gente não herda na genética algumas doenças. Por isso tem que se cuidar, fazer prevenção. No mundo espiritual também. Hebreus 12:15 diz assim: que ninguém se prive da graça de Deus. A graça de Deus é o favor dele merecido na minha vida e na sua vida. Nós estamos daqui por causa da graça. Efésios 2:8 diz, porque pela graça sois salvos. Olha a graça aí para a salvação. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom, é uma dádiva, é um presente de Deus. Então nós recebemos esse presente da graça de Deus, da salvação. Mas para que a gente possa ser abençoado nessa terra, ser bem sucedido, ter uma vida próspera, né? A gente precisa também doar essa graça, essa bondade, esse perdão. Porque senão a gente se priva da graça aqui. É o que eu estou lendo aqui em Hebreus 12:15. Que ninguém se prive da graça de Deus. Não deixe nenhuma raiz de amargura. Olha, amargura vira uma raiz. E quanto mais profunda a raiz, mais difícil é de se arrancar uma árvore, não é? Então está falando aqui. Não deixe nenhuma raiz de amargura contaminar o seu coração. Olha, porque através dessa raiz você se contamina e contamina os que estão à sua volta. Olha como o perdão é vital na nossa vida. Porque Satanás, ele é treteiro. A função dele é essa: perseguir, tentar, fazer a gente errar, para a gente cair no erro, e depois ele vira acusador. Para você carregar um sentimento de culpa. Porque aí no sentimento de culpa ele te manipula. Por isso que é importante a gente confessar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele nos perdoa e nos purifica, nos torna uma nova pessoa, sabe? Quando a gente confessa, Satanás perde toda a legalidade para manipular.
Então é muito importante que você, primeiro, se sinta perdoada por Deus, não importa o que você fez. Quando a gente confessa, se arrepende, deixa, alcança a misericórdia de Deus. E é importante também, para você alcançar as bênçãos de Deus, você perdoar alguém que lhe ofendeu. Alguém que lhe causou algum mal. Pode ter sido seu marido, pode ter sido seu pai, sua mãe, pode ter sido sua sogra, sua nora, sua vizinha, alguém que você tem que perdoar. E eu queria fechar aqui com essa palavra: perdão. Nós estamos aqui por causa do perdão. E é por causa desse perdão que nós vamos entrar no céu. E assim como nós recebemos esse perdão, ali na cruz do Calvário, quando Jesus se fez maldição por nós, Ele falou algo profético para a nossa vida: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. E ali na cruz do Calvário, era isso que Jesus não queria. Por isso que Ele perseguiu a mulher. Porque quando Ele falou isso ali, foi cravada a sentença de Satanás. A cédula do pecado que havia contra a minha vida e a tua vida foi paga ali por Jesus naquele momento. E Ele falou: os que me confessarem diante dos homens, eu vou confessar diante do meu Pai, e não vai ter mais nenhuma legalidade sobre a vida deles. Nós estamos aqui por causa do perdão. E se você quer ser abençoada nessa terra e próspera, e a tua geração, aprenda também a perdoar. Que no seu jardim não crie nenhuma raiz de amargura, para que Satanás não tenha legalidade. Porque se você vivenciar o que Jesus está falando aqui no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 17. Por isso, amem-se mutuamente. Se o amor prevalecer na nossa vida, nós vamos deixar frutos geracionais aqui. E vamos reinar com a nossa geração nessa terra. Você crê nisso? Então não perca a conexão com Deus. Que a presença de Deus seja constante na minha vida e na sua vida. Que você tenha uma comunicação diária através da oração. Por isso que ela diz: orai sem cessar. Esteja ligada, sempre antenada com a presença do Espírito Santo. Seja sempre constante. Tenha constância. Que o Espírito Santo tenha prazer de habitar diariamente na sua vida. E pode ter certeza, seu jardim vai florescer. Seu jardim, que é a sua vida, vai produzir frutos. Você vai ser o que Jesus falou lá em Marcos 4, na parábola da semeadura. Ele disse que haviam 4 tipos de solo. O primeiro solo, o homem saiu a semear e colocou a semente. E aí estava na beira da terra. E aí os passarinhos vieram e comeram aquela semente. Não deu tempo de ser enraizada, de criar raiz. Sabe o que é isso que a gente pode trazer para os nossos dias? A gente ouve a palavra, mas são tantas dificuldades. A gente nunca tem tempo. A gente lê assim rapidinho um salmo, decora, ou até o texto que o pastor diz, nem declara. Fala nisso, quem é que sabe o texto que o pastor pediu para a gente decorar? Viu? A gente já tem um tempinho. Jó 19, 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E ainda que os meus ossos sejam consumidos, eu verei a Deus. É uma palavra profética que Jó estava declarando. Tá vendo? Coloca no teu carro. Pega lá em casa, eu coloco na geladeira as palavras. Porque eu sei que um lugar que todo mundo vai é na geladeira. Então ele é obrigado a ler. Na minha casa eu trabalhava assim com meus filhos. Eu colocava no guarda-roupa, eu colocava em tudo que é lugar a palavra.
Gente, a palavra tem o poder que é inerente a ela. Guarde essa palavra, coloque essa palavra na tua mente. Porque na hora da adversidade vai vir a palavra, mas só tem coisas que não edificam. Na hora da adversidade você não vai ter como vencer. Então é a palavra que o semeador lançou e caiu à beira do caminho. Não deu nem tempo de enraizar. As árvores comeram. Aí a outra semente caiu num lugar pedregoso, cheio de pedra. A semente também não teve, foi abafada pelas pedras. Sabe o que eu entendo? Quando a semente cai em lugares pedregosos, são que a gente às vezes ouve a palavra, tem promessas, mas a gente começa a murmurar e a reclamar diante dos obstáculos. Eu vejo pedras como obstáculos, como dificuldades que a gente tem que transpor na vida. E aí, se a gente não tem a palavra enraizada, a gente, essa promessa não é para mim. Isso é muita coisa. Tá vendo? Eu nasci para sofrer. Eu nasci, nada dá certo na minha família, do meu pai, da minha mãe, na minha não vai dar também. São os obstáculos. A semente foi lançada no meio das pedras. Ficou sem criar raiz. E o terceiro solo, a semente caiu num solo cheio de espinhos. Sabe o que representam os espinhos? Traumas mal resolvidos. Traumas que eu não busco cura. E Satanás vai lá no trauma para você ficar uma mulher espinhenta, amarga, murmurando. Sem perceber, começa a falar coisa que não deveria. Sem perceber, jogar na cara do marido. E eu nem queria falar, e falei, porque tem espinho. Bateu o espinho. O espinho sufocou a semente. Não deixe o espinho sufocar a palavra na tua vida. Agora, o quarto solo diz que caiu em uma boa terra. Caiu numa boa terra. Numa terra que foi preparada. O Espírito Santo está preparando solos aqui nessa noite. Está tirando espinhos, traumas. Está tratando os obstáculos. E está preparando boa terra. E a semente que caiu em uma boa terra, ela frutificou. A 30, a 60 e a 100. Quem quer frutificar? A 30, a 60 e a 100. Levanta a sua mão e faz assim. Declara essa palavra comigo. Senhor Jesus, tira do solo da minha alma os espinhos, as pedras, as palavras que eu deixei de lado, que as aves comeram. Mas, Senhor Jesus, eu quero ser uma boa terra. Que a tua palavra possa diariamente limpar a minha terra. Que eu possa estar, através da tua palavra, junto a ribeiros de águas. Porque eu creio que a tua palavra é água que limpa, que restaura, que renova. Me ajude, Senhor, a ser diariamente uma boa terra. Jesus, o Senhor, como meu jardineiro, limpa os espinhos, retira aquilo que está impedindo a minha frutificação. Que o Senhor possa diariamente regar o solo da minha alma, para que eu frutifique amor, alegria, paz, bondade, fé, paciência, humildade, perdão, autocontrole. Pai, eu creio que o meu coração está sendo regado nessa noite pela tua presença.
e me ajude a manter diariamente a tua presença na minha vida. É a tua presença que me faz ser mais do que vencedora e vitoriosa nessa terra. Em nome de Jesus, eu creio que eu vou frutificar a 30, a 60 e a 100. E eu vou reinar contigo nessa terra, junto com a minha família e a minha geração, em nome de Jesus. Amém. Amém.